Muito bem, eu estou aqui com vocês, aqui na abordagem no Facebook. Você que está habituado a me ouvir pela Rádio Musical Gospel e às vezes está habituado também a me ouvir pelo programa Um Convite à Esperança na Rádio Educadora, em Francisco Beltrão, ou ler as colunas que escrevo dentro da Folha do Sudoeste e também pela Comunidade Batista Betel, no contexto do Jornal de Beltrão. Eu estou aqui para compartilhar com você meu coração com relação a estas questões que hoje são urgentes, que estão ligadas à realidade política da nação. Todo mundo que me acompanha no Facebook tem presenciado esse compartilhar de ideias, de pensamentos e algumas vezes veementes da minha parte em relação ao governo que aí está e os rumos para os quais a nação tem se voltado. Na realidade, você e eu, que somos brasileiros, sabemos muito bem o que o Brasil tem se tornado nos últimos 12 anos. As condutas em relação à política externa e as alianças que a nação tem feito são equivocadas. E tem se provado assim, historicamente, nesse tempo, alinhando o povo brasileiro a ditadores, inclusive com evasões de recursos, como os empréstimos feitos a Cuba, e também dinheiro direcionado até para o Hamas, lá dentro do contexto da faixa de Gaza. Que coisa, não? Nós aqui precisando de hospitais aparelhados, precisando de ver estabelecida na nossa educação um reconhecimento dos professores, dos ambientes escolares, e voltando ao contexto da saúde, me referindo ao gráfico hospitalar, e veja como é diametralmente oposta a nossa convicção com relação à atitude deste partido que hoje está no poder, porque, na verdade, os nossos hospitais precisam de médicos brasileiros e nós precisamos de hospitais aparelhados, não o aparelhamento de um partido em relação às estruturas de poder. Precisamos do aparelhamento dos hospitais. Muitas UTIs não existem porque os nossos hospitais estão sucateados. Enquanto isso, a gente empresta dinheiro a Cuba, flerta com a Venezuela, a gente se volta para países que estão aí vivendo não a democracia, mas uma relação ditatorial. Quando nos pronunciamos de uma maneira a emitir opinião sobre os conflitos externos, abraçamos o lado errado da história, chamamos terroristas de lutadores, chamamos o ISIS, ou Estado Islâmico, de povo com quem se deve dialogar, o que não é nenhum Estado, é um grupo terrorista que tem dizimado famílias, pessoas das mais variadas posições de fé, diferentes da fé islâmica, que têm sido dizimadas e têm passado por instantes que são verdadeiramente vergonhosos. Mas a nossa presidente, na fala na ONU, em nome de um anti-americanismo, vai dizer algumas coisas que realmente são lastimáveis. Não apenas isso, o gráfico econômico brasileiro que está diante dos nossos olhos, a inflação maquiada, que todo mundo pensa que não existe, mas ela está aí, o gráfico de corrupção acentuado, essa falácia de que a corrupção sempre houve, só agora veio à tona. Na realidade, PT, eu vi você. Eu sou de um tempo em que dizia-se, Lula, Dilma e tantos outros diziam que o combate à corrupção, que os corruptos residiam em outra vertente partidária. Mas os gráficos da corrupção e os mesmos vícios, se é isso que vocês querem dizer, estão aí diante de nós. E piorados, porque não se admite. Por muito menos Collor de Mello foi retirado do poder através de um impeachment, na época dos cara pintadas. Nós tivemos ano passado as manifestações as mais variadas nas ruas e, pasmem,
a melhor e a maior de todas as manifestações vai acontecer no próximo domingo, com o nosso voto, com o meu, o seu, aquele que realmente pensa. Se você é realmente alguém que pensa, é inteligente, se você realmente valoriza o seu voto e ama o seu país, você precisa exercer sua cidadania no domingo e da maneira correta. Você precisa realmente entender o que está acontecendo nessa nação. Pessoas que têm opiniões divergentes aos setores dos ativistas homossexuais têm sido simplesmente taxadas de pessoas que não têm uma vertente de pensamento plural. Na verdade, nós entendemos muito bem que uma vertente de pensamento plural tem que existir numa democracia, que o Estado é laico, mas uma minoria impor sobre uma maioria um pensamento é algo também contrário à democracia. Quer fazer democracia? Quer incluir família no rol daqueles que estão estabelecidos já pela Constituição? Faça-se um plebiscito se é realmente isso que se deve fazer. A democracia diz isso. Não se tente impor leis como tentaram impor, e aí sim o PT, juntamente com Dilma Rousseff, juntamente com ministros, juntamente com pessoas do partido que trabalharam incansavelmente para tentar implementar o PLC 12206. Não é uma defesa aos homossexuais, não. É a tentativa de criminalizar quem tem opinião diferente. Ora, eu sou pastor, creio na palavra de Deus, creio naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. Como é que ficamos com isso? Vamos criminalizar a opinião e criminalizar os que pensam diferente? Na realidade, nós temos dentro da situação brasileira e da Constituição brasileira os instrumentos que mostram que nós podemos, de fato, pensar diferentemente. O indivíduo que quer exercer a sua liberdade para se tornar um indivíduo homossexual, ele está garantido pela Constituição. Não são os cristãos que agridem os homossexuais. Não são. Na realidade, nós não estimulamos isso. Antes, trabalhamos para que todos possam chegar ao conhecimento da verdade. Mas parece que o PT quis passar isso para a nação. Cada cristão que se coloca de uma maneira contrária ao PLC 12206, como foi com Silas Malafaia, como foi com o Marco Feliciano, senador, fica diante da nação emparedado, porque tem uma opinião diferente. Então, quero lhe dizer, meu querido, nós não queremos simplesmente colocar opiniões. Eu quero dizer para você aqui, está na hora da gente fazer a virada dessa nação. Está na hora da gente repensar o que tem acontecido no nosso país. Está na hora da gente encarar de frente o que está acontecendo. O país não vai bem. Não está bem, não está melhor. Não está. Se você observar o gráfico da violência, verá que o Brasil não está melhor. Se você observar a inflação, os gráficos inflacionários, verá que o Brasil já esteve melhor. Você observar o endividamento público e o endividamento do povo brasileiro, você vai descobrir que o Brasil não está melhor. Se você entrar nos hospitais e observar como estão os hospitais, você verá que o Brasil não está melhor. Se você observar as favelas, que continuam favelas e que são ainda favelas, o Brasil não está melhor. O Brasil continua com os mesmos desafios sociais. E para nós fica a falácia de um governo que quer se manter no poder, que quer se estabelecer no poder e fincar as raízes, não de uma democracia, mas de um governo totalitário. Chegou a hora, minha gente, da gente fazer a diferença. Eu estou aqui compartilhando meu coração com você. Pastor, o senhor não deveria fazer isso, porque o senhor é pastor. Pois bem, porque eu sou pastor e sou profeta, é que devo fazê-lo. Sabe por quê? Porque eu sou, antes de ser pastor e profeta, um cidadão brasileiro. Pai, eu tenho família, tenho 2 filhos, e eu tenho certeza que quero para o meu filho, para os meus filhos, um legado
que seja um legado de honra nesta nação brasileira. Eu quero para os meus filhos um tempo novo na nação brasileira. Por isso é que eu trabalho isso. Mas não só pelos meus filhos, pelos seus filhos, pelos meus netos, pelos seus netos e por tudo aquilo que acreditamos de um Brasil que não é vermelho, mas é verde e amarelo. Beijo no coração e obrigado por me ouvir.